Fala galera, hoje eu vim aqui falar um pouco para vocês sobre vacina e é um assunto que até hoje tem muitas dúvidas. E é interessante que a dúvida que eu mais recebo hoje é o seguinte: Luiz, precisa vacinar? E cara, é indispensável que os gatos eles recebam vacinas, tá bom? Isso é indispensável. Hoje a gente tem como vacina essencial e obrigatória a tríplice e a raiva. A tríplice, pessoal, protege contra rinotraqueite, calicivirose e panleucopenia. E a raiva. Luiz, e a quádrupla que protege contra clamídia e quíntupla que protege contra clamídia e felve? São opcionais. Contudo, a gente enfrenta um problema muito sério hoje quando o assunto é felve. Se você for parar para pensar, se você tem um gato que mora em apartamento, não sai, é telado, você precisaria vacinar ele contra a felve? Pessoal, não. Porque não tem como esse gato entrar em contato com um gato felve positivo e se contaminar. Além de tudo, o vírus da felve é muito sensível no ambiente, então não é aquele tipo de vírus que você vai entrar em contato com um gato na rua ou em outro lugar e vai levar aquele vírus para sua casa e contaminar seu gato. Isso não acontece, como é perigoso acontecer com rinotraqueite também, por exemplo, se você não tomar cuidado. Contudo, o que eu sempre alerto? Dono de gato gosta de gato. Então, você só vai levar esse raciocínio vacina com tríplice, porque mora em apartamento, se não existir nenhuma possibilidade de esse tutor resgatar ou dar lá temporário para outro gato. Que não adianta nada. Aí você vacina com a tríplice, levando em consideração esse raciocínio que a gente fez, e aí o tutor, ele resgata um gato na rua que não está testado, não faz quarentena ou dá lá temporário e acaba contaminando o próprio gato com felve, porque esse gato que ele resgatou deu lá temporário, esse gato veio contaminado. Por isso, eu sempre penso o seguinte: se não tem possibilidade nenhuma, você vive nessa situação que eu falei no apartamento, possibilidade nenhuma de dar temporário para outro gato, por exemplo, então, beleza, faça a tríplice. Se não, faça a quíntupla. Existem outros fatores que são importantes, como por exemplo, algumas clínicas que não tomam cuidado e acabam misturando vasilha, pega uma vasilha que estava num gato felve positivo, passa para o outro ali que é negativo, sem higienizar corretamente. Então, isso pode causar uma contaminação. Existem outras situações que eu não concordo, mas acontece de gatos que moram em clínica, sabe aqueles gatos que são o gatinho da clínica? Tem muita clínica que tem gatos que são felve positivo. E para fazer essa recepção, eu não concordo com isso, mas enfim, não estamos aqui para conversar sobre isso. Então pode acontecer uma situação dessa também e na minha opinião é errado. Por isso eu sou o tipo de pessoa que gosta de pecar pelo excesso. Pecando pelo excesso, eu aconselho que se vacine com a quíntupla. Luiz, a quíntupla não aumenta o risco de sarcoma de aplicação? Pessoal, não. Sarcoma de aplicação é uma coisa extremamente rara, tá bom? Acontece 1 para cada 10 mil aplicações, tá bom? É raro, tudo bem, mas não é impossível de acontecer. Mas a quíntupla não aumenta. O fato de você estar fazendo a quíntupla não aumenta essa chance, então pode ficar tranquilo quanto a isso. Qualquer aplicação pode gerar sarcoma no gato. Então o problema não é a vacina quíntupla. Outra dúvida que acontece com muita frequência quando a gente fala de vacina quíntupla: Luiz, eu posso vacinar com a quíntupla se eu não souber se o gato é positivo ou não? O ideal é que você sempre teste o gato antes de você vacinar ele. Por que, veterinário? Se você não testa, faz a quíntupla, certo? E depois, futuramente, esse paciente dar positivo num teste, não tem como você saber se ele já era positivo e a vacina não fez efeito para imunizar contra a felve, ou se a sua vacina foi ineficaz por qualquer motivo. Às vezes o lote estava ruim, às vezes não foi armazenado da maneira correta, mas não tem como você chegar nessa conclusão depois, caso o teste dê positivo. Então, o tutor vai questionar a qualidade da sua vacina e você não vai ter como se defender, porque você não sabia se antes a vacina, se o paciente era positivo ou não, certo? Então, o recomendado é que você teste antes de vacinar. Mas Luiz, o tutor não quer testar, por qualquer que seja o motivo. A gente não tem que discutir isso. Vamos supor, ele não tem dinheiro, ou, por exemplo, ele tem 12 gatos, ele quer vacinar todo mundo com a quíntupla, não tem dinheiro para testar todo mundo.
Então, faça a quíntupla. Pessoal, vacinar com a quíntupla, se o paciente for positivo, não vai causar mal. Se o paciente não vai ficar mal, piorar, ficar doente, porque você vacinou ele com quíntupla, ele era FeLV. Essa questão que a quíntupla ativa o vírus da FeLV, caso ele seja regressivo, isso não existe. Ou piora o paciente se ele for progressivo, isso é lenda, isso não existe. Tá bom? A grande questão é a qualidade, você poder comprovar depois se a sua vacina que não fez efeito ou se o animal já era positivo, tá bom? Então você pode fazer a quíntupla sim no paciente. Se ele for negativo, você já está imunizando. Se ele for positivo, vai imunizar para as outras 4 cepas da vacina e não vai fazer nada contra a FeLV. Ele vai estar só pagando mais caro numa vacina quádrupla. Tá bom? Só que se você fizer isso, deixa registrado no cartão de vacina, olha, feito quíntupla sem teste por opção do tutor. Registra de alguma maneira aquilo no cartão de vacina do tutor. Eu sempre coloco embaixo do meu carimbo de assinatura, não testado por tal motivo, certo? Porque você tem esse registro caso aconteça alguma coisa assim, tá bom? Ou então se você tiver um sistema, outra situação, eu tenho colegas meus que têm um sistema e eles colocam, tem um lugar no sistema que eles colocam todos os tutores, proprietários e data que fizeram o teste sem vacinar, então você tem como se resguardar caso aconteça uma coisa, certo? Então são várias dúvidas de vacina. Outra coisa que é muito interessante, esse vídeo vai ficar longo, mas quem quiser aprender sobre gato, é só assistir ele, sobre vacinação. Outra dúvida que é muito interessante é o seguinte: Luiz, e aquela história de eu colocar o sachê para o gato e ele comer enquanto vacina? Aquilo realmente funciona? Pessoal, funciona. São todos os animais que você vai colocar o sachê e ele vai comer o sachê e deixar você vacinar? Pessoal, não é todo mundo. Tem animais que você vai colocar o sachê e vai olhar para você, ou não vai se importar, às vezes ele é até bonzinho, mas ele não se importa com o sachê. Alguns que são mais bravos não vão se importar com o sachê porque estão com mais medo, estão mais agressivos, principalmente se o transporte, a recepção, tudo foi feito de maneira errada, então ele já vai chegar bem estressado ali para fazer essa vacinação e não vai nem se importar com o sachê. Ofereça. Se esse paciente começar a comer o sachê, só fazendo carinho nele, e comendo sachê, bater o que quer que seja, um petisco, você faz a vacinação, a gente faz muito isso e funciona muito bem. Só que se você vê que o paciente não está aceitando, pessoal, não é grudar na nuca nele, apertar ele para fazer a vacinação. Tem como você fazer tranquilamente, enrola ele na toalha, deixa ele virado para o tutor, pede para o tutor ir fazendo carinho, você faz a vacinação. Não é porque ele não quis comer o sachê que você tem que ser extremamente agressivo para fazer a vacina. Tá bom? Existe um meio termo ali. Existe o paciente que tranquilo, ele sem toalha, ele vai comer o sachê, você vai aplicar a vacina e vai ser show de bola isso. Só que se não for assim, também não precisa ser o extremo pro outro lado, pegar, grudar, apertar, grudar na nuca, não precisa disso. A maior parte deles você enrola numa toalha com o tutor fazendo carinho ali, você faz a aplicação, só que você não pode ter medo do gato para fazer isso. Então esse meio termo também existe, tá bom? Se o paciente estiver com medo. E funciona, pessoal. O que você não pode é chegar na terceira opção, que é a vacinação agressiva, principalmente se for um paciente filhote, que está na fase sensitiva ou sensorial. Se você faz uma vacinação agressiva no filhote, quando ele está ali na fase sensorial, ali na clínica para você, cara, ele vai, toda vez que ele entrar na clínica ou for colocado numa caixa de transporte, ele vai associar naquela situação. Então ele sempre vai chegar na clínica estressado ou com medo. Essa primeira vacina em gatos filhotes, elas têm que ser extremamente tranquilas. Tem que ser um momento bom para eles. Os filhotes são os que mais aceitam essa situação de você oferecer um sachêzinho para eles e eles comerem, que aí eles vão lembrar, quando chega na clínica, tudo vai ser transportado, eu vou para aquele local que vou me oferecer um sachê, que vão brincar comigo e tal. Agora, se ele pensar, nossa, eu vou naquele local que o pessoal me apertou, me jogou pro lado, me machucou e me furou ainda, ele já vai chegar estressado. Pessoal, são várias, a gente podia fazer uma live de hora sobre vacinação, protocolos de vacinação também é importante, mas eu queria muito fazer esse vídeo para fazer um pouco, dar algumas explicações sobre vacina, porque é uma coisa que tem muita dúvida, tá bom? Depois eu vou completar esse vídeo falando sobre os protocolos de vacinação, beleza? Então qualquer dúvida que vocês tiverem, manda uma mensagem para mim.